Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. O pastor Zé Humberto também foi meu professor no seminário, só no meu último ano de seminário. Tive poucas aulas com ele, infelizmente, mas eu lembro de uma aula que foi uma aula sobre conselhos práticos para quem está começando o ministério. E tem um conselho especial que eu me lembro muito bem, que ele falou: vocês todos estão indo muito novos para o ministério. Alguns de vocês não têm nem 30 anos, na época eu não tinha, agora eu já tenho. Mas ele falou: vocês só vão conseguir exercer o ministério se vocês forem fiéis à palavra, porque é disso que a igreja precisa. A autoridade de vocês vai estar na palavra, independentemente da idade. E é nisso que eu tenho procurado exercer o ministério aqui, desde que eu cheguei. Então, obrigado, pastor, pelo conselho, tem sido muito útil. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo capítulo 5, para nós darmos continuidade à nossa série. Êxodo capítulo 5. Nós leremos do verso 1 até o verso 23, é o capítulo inteiro que nós vamos cobrir hoje. Então eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Êxodo capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco o deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste?
pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Até aqui a palavra do Senhor. Alguma vez você já fracassou na vida? Alguma vez você já tentou algum projeto, algum relacionamento, alguma ideia e ela simplesmente deu totalmente errado? Crianças que estão aqui, alguma vez vocês já estudaram muito para uma prova e mesmo assim não saíram bem nela? Alguma vez participaram de alguma competição esportiva, treinaram muito e mesmo assim tudo deu errado? Às vezes até pior. Às vezes as coisas pioraram depois que você tentou fazer alguma coisa. Talvez tivesse melhor não ter feito nada. Como nós lidamos com o fracasso na nossa vida? O que o fracasso nos ensina sobre Deus? O que o fracasso nos ensina sobre nós mesmos? Tem um livro, talvez seja um dos melhores livros que eu já li, recomendo quem não leu. O nome é O Velho e o Mar. Ele não é muito grande. O livro conta sobre um velho pescador chamado Santiago. Esse pescador estava enfrentando uma maré de azar. Há mais de 50 dias ele não conseguia pescar. E ele vivia disso, né? Vivia da pescaria. E isso é comum, é dito entre os pescadores, né? Quando você não consegue pescar é porque você está numa maré de azar. E às vezes a maré de azar veio para nunca mais se passar. E ele está nessa, de dia após dia tentar pescar e não conseguir nada. Tem um jovem, um rapaz, que ele ensinou a pescar. Mas o pai do rapaz tirou o rapaz de pescar com Santiago, o jovem Manolim, justamente porque Santiago estava numa maré de azar. Mas Manolim não queria deixar o velho Santiago e ele fala: Santiago, eu quero pescar com você. E Santiago fala: você tem que obedecer o seu pai sabe o que é melhor e eu estou numa maré de azar. E aí Manolim ama aquele velho, é um velho solitário, mora sozinho, não tem esposa, não tem filhos, não tem ninguém. E o velho fala: vai pescar com quem seu pai mandar você pescar e depois eu sigo no meu trabalho. E ele sai e ele fala para o Manolim: amanhã vai ser um bom dia, acho que amanhã eu vou conseguir pescar. E ele sai para o mar. De madrugada todos os pescadores da vila saem e ele vai junto. E ele, pescador experiente, vai observando o céu, observa os cardumes que passam, observa os pássaros e ele vê que determinados peixes estão indo numa direção por causa dos pássaros que estão seguindo. E ele observa, aqueles peixes são os favoritos do marlim, que era o peixe que ele queria pescar, aquele peixe grande com o nariz comprido. E ele vai atrás, e ele prepara as iscas e ele vai. Depois de horas e horas, o dia inteiro navegando, no seu barquinho, um pequeno bote, ele vê uma fisgada forte. E ele vê que a vara vai se envergando cada vez mais. E ele fala: esse peixe é grande. E então ele dá corda e ele pega com a mão. A pescaria era com a mão. E ele vai dando corda e ele pensa: esse peixe é grande e ele está muito fundo. E ele vai dando corda até que ele chega no limite da linha e ele segura então firme. Porque ele sabia que se ele começasse a puxar o peixe naquela profundidade, ele jamais ia conseguir trazer um peixe daquele tamanho para cima. Então ele fala: vou ter que cansar o peixe. E ele se amarra, passa a linha por trás dos ombros, se agarra bem nela, firma os pés no barco e fala: vamos ver até onde esse peixe vai aguentar. E vai. Passa um dia e o peixe puxa o barco, vai rebocando ele para alto mar. Passa outro dia e o peixe continua nas profundezas. Até que depois de 2 dias, ele sente a corda puxando. E nisso ele vai segurando a corda, vai comendo, vai fazendo tudo o que ele consegue fazer debaixo do sol escaldante, sem proteção nenhuma. E então, depois de 2 dias, ele sente o peixe emergir. E o peixe pula diante dele. Um peixe gigante. E ele puxa. E ele começa aquela batalha épica de homem contra o peixe. De homem contra a natureza. E ele puxa.
e puxa, e luta contra o peixe, horas lutando, cansando o peixe. E até que ele consegue puxar o peixe para perto, ele consegue enfiar o arpão no peixe. E é o maior peixe que ele já viu na vida. Ele consegue amarrar o peixe no seu barco. E é um peixe imenso, maior do que o seu próprio barco. O barco fica até desequilibrado. Esse é pescador. Santiago, experiente pescador. E aí você vai lendo aquela história e você vai ficando, que coisa boa, ele conseguiu pegar o peixe, ele conseguiu vencer a maré de azar. Mas ele está muito longe do litoral. Muito longe. Ele foi puxado pelo peixe por dias. Então ele começa a remar, arma a vela dele e conta com um bom vento para conseguir ir na direção de volta do litoral. Mas de repente aparece um tubarão. E o tubarão vem atrás do peixe. Tem um peixe lá, dando sopa, enorme. E o tubarão vai e abocanha o peixe. E ele começa a lutar com o tubarão. Pega o seu arpão, consegue matar o tubarão. Mas um tubarão mordeu, sangue jorrou na água. Mais tubarões aparecem. E ele começa a lutar. Luta com o tubarão, perde o arpão. Luta com outro tubarão. Vai usando tudo que tem e luta com um tubarão atrás de outro, espantando os tubarões. E ele pensando, eu não devia ter vindo tão longe. E ele vai lutando, vai lutando, vai lutando e cai a noite. E à noite ele já não consegue fazer mais nada. Tudo que ele consegue fazer é tentar ir o mais rápido que ele consegue para a praia. E ele vai, a noite inteira, tentando fugir dos tubarões. Mas quando ele chega na praia, só há a carcaça do peixe. E ele vai para casa, derrotado, cansado, humilhado. No dia seguinte, pela manhã, o jovem Manolim vai até a sua cabana e fala, Santiago, onde você esteve? Todos estavam procurando por você. E ele fala, eu falhei, eu fui derrotado. E Manolim fala, descanse. E Manolim sai chorando da cabana, buscando comida para o seu amigo, porque ele sabia que de fato Santiago tinha sido derrotado. Diante de uma situação assim, em que nós fizemos o melhor que nós pudemos, em que nós dedicamos tudo que nós tínhamos, como nós lidamos com o fracasso? Essa história aqui vai nos mostrar um grande fracasso de Moisés. Essa história aqui vai nos mostrar, ao mesmo tempo, que Deus não perde o controle das nossas vidas diante do fracasso. E que mesmo os nossos fracassos, eles servem para nos ensinar sobre Deus, para nos ensinar sobre nós mesmos e para nos levar a uma vida de fé. Olhando aqui para o texto bem no comecinho, nós lemos que depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Moisés e Arão, se nós lembrarmos da última mensagem, no finalzinho ali do capítulo 4, Moisés e Arão se reencontraram depois de Moisés ser chamado por Deus. Moisés e Arão foram falar com os anciãos do povo exatamente como Deus havia mandado. Moisés fez os sinais, o povo creu em Moisés, o povo adorou a Deus, e nós podemos imaginar que Moisés ficou agora mais confiante. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, vai acontecer. Ele falou que o povo que não acreditava em mim ia acreditar diante dos sinais. E o povo acreditou. O povo agora estava confiante. O povo estava se alegrando, porque Deus tinha vindo visitá-los. Então Moisés e Arão, depois disso, depois de terem já falado com o povo, agora mais uma vez em obediência a Deus, vão à presença de Faraó. E a gente pode até se imaginar, como é que Moisés conseguiu chegar na presença de Faraó? Se nós lembrarmos, Moisés foi um príncipe do Egito. Ele foi criado na corte. É possível que muitas pessoas ali na corte ainda lembrassem de Moisés. É possível que esse Faraó conhecesse Moisés, tivesse sido criado com Moisés, tivesse visto tudo o que aconteceu, visto Moisés fugir, conhecesse Moisés. E então, nós vemos que Moisés consegue chegar até a presença de Faraó. Mais uma vez nós vemos como a providência de Deus na vida de Moisés, tudo aquilo que ele viveu no passado, ainda estava resultando no presente, ainda estava resultando em obras no presente. E então Moisés vai até a presença de Faraó, junto com Arão. A gente pode até imaginar o que se passava no coração de Moisés, porque o texto não fala. Depois de tanto tempo fora,
ele agora voltou para onde ele foi criado. Ele voltou para a corte, onde ele aprendeu tudo que ele sabia. Depois, no deserto, ele foi aprender mais coisas, mas toda a sua formação havia sido ali naquele lugar. Alguma vez você já foi num lugar, depois de muito tempo, e quando você foi lá, as coisas pareciam que estavam iguais, e você traz memórias na cabeça e começa a pensar, caramba, está tudo igual, será que eu mudei? Será que as coisas mudaram? Eu tive recentemente essa experiência. Eu levei meus filhos no teatro, e quem aqui de Brasília, das antigas, pode conhecer a companhia de teatro Né e Nando, que trabalha com crianças. E eu fui no teatro da Escola Parque, lá na 308 Sul, e levei os meninos lá. Eu não pisava naquele lugar há mais de 20 anos, e eu entrei e era o mesmo teatro. Quando eu sentei nas cadeiras, as cadeiras mudaram, estão mais confortáveis, mas subiu lá em cima o Nando, o diretor da companhia, e ele fez o juramento com as crianças, o mesmo juramento de 25 anos atrás que eu fazia quando era criança, de eu prometo ficar quietinho, prestar atenção e não soltar nenhum punzinho. É o juramento. As crianças sempre gostam, né? Eu lembrava até hoje do juramento, meus filhos aprenderam, mas é aquela sensação de eu estou num lugar que me é familiar, eu estou num lugar que traz tantas memórias, e Moisés chega para lá, diante de Faraó, diante de todas aquelas pessoas que talvez ele ainda conhecesse, mas ele já não era mais o mesmo. Muito tempo se passou, e agora ele havia sido comissionado por Deus para uma missão que ele já tinha convicção, mas que ele ainda não tinha recebido o direcionamento de Deus, e agora ele recebe e vai. Ele chega na presença de Faraó, e com ousadia ele fala a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Essa é a conhecida fórmula do profeta de Deus, a conhecida fórmula do mensageiro de Deus, que fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor. E falar a palavra de Deus, obedecer a Deus, exige coragem e fé. Porque não existe garantia de que quando nós falarmos a palavra de Deus, as reações vão ser boas. E Moisés sabia que a reação de Faraó não seria boa. Ele viveu com Faraó, ele viveu com o Egito. Ele viu como é que era a dinâmica do Egito. Ele sabia da dependência que o Egito tinha dos escravos. E de repente chega ele para falar, assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa. Ele sabia que Faraó não iria reagir bem. E de fato, com coragem, ele e Arão vão, e Faraó não reage bem, justamente como Moisés já esperava quando ele falou com Deus, não vai dar certo isso. Mas Deus falou, vai. E ele obedeceu com fé e foi. E Faraó se vira para Moisés e Arão e fala, quem é o Senhor para que eu escute ele? Quem é o Senhor para que eu deixe ir esse povo? Não conheço o Senhor, nem tampouco vou deixar ir esse povo. E aqui Faraó levanta a grande pergunta do Êxodo. Porque a grande pergunta do Êxodo é, quem é o Senhor? Quem é Yahvé? Quem é esse Senhor? O povo precisava saber, Moisés precisava saber, e Faraó também precisava saber. A resposta de Faraó pode ser uma mistura de ignorância com arrogância, porque de fato era o Deus dos escravos, por que ele deveria conhecer? Mas ao mesmo tempo, pela mentalidade egípcia, não havia nada que fizesse Faraó, de alguma forma, temer Yahvé, de alguma forma ter respeito por Yahvé. Mas Deus vai responder a pergunta. Deus vai responder ao longo de toda a narrativa quem é o Senhor. Mas nesse momento aqui, Faraó bruscamente diz que não vai atender ao pedido de Moisés e Arão. E então, Moisés e Arão continuam nas tratativas. E eles começam a detalhar um pouco mais. E ele fala, o Deus dos Hebreus, ele veio ao nosso encontro. Nós não estamos tirando isso da nossa cabeça. Deus veio ao nosso encontro e Ele quer ser adorado com sacrifícios. E por isso Ele pede, libere o povo para ir ao deserto, caminhada de 3 dias, que é chegar mais ou menos na região do Monte Sinai, onde Moisés vivia, para que ali eles possam oferecer sacrifícios a Deus. Certamente o povo não conseguia adorar a Deus de forma devida há muito tempo. Debaixo da escravidão, não conseguia. E Deus pede que eles sejam liberados para essa adoração no deserto. Mas quando nós lemos aqui,
parece que Moisés e Arão estavam, de alguma forma, tentando enganar Faraó. Deixa todo mundo ir, e aí quando eles estivessem todo mundo lá fora, pronto, agora todo mundo corre e não volta mais para trás. Mas pode parecer que eles estavam tentando enganar, porque a gente sabia que a intenção deles era libertar o povo. Mas então, por causa disso, você precisa contextualizar um pouco essa questão do que estava acontecendo ali, das tratativas de Moisés e Arão com Faraó. Primeiramente, nós temos relatos muito antigos do Egito que falam de dispensas de escravos para prestarem serviços religiosos. Existem relatos de, alguns momentos, o nome deles, os escravos tais, não vieram no dia de hoje trabalhar porque estavam ocupados em algum serviço religioso, adoração ao seu Deus. Então, o pedido de Moisés e Arão, primeiramente, não era uma coisa incomum. Era uma coisa que já acontecia na prática do Egito. O faraó já estava familiarizado com esse tipo de pedido. E outra coisa que também era comum na prática diplomática era que um pedido mais simples conduzia a uma negociação mais complexa. Então, quando Moisés e Arão pedem para que Faraó deixasse ir todo o povo, eles não pedem só os homens, eles não pedem só as mulheres, eles pedem homens, mulheres e crianças com seus animais saírem para o deserto para poder adorar a Deus. Faraó sabia que nesse pedido estava contido algo maior. Se Faraó fosse favorável a esse pedido, as tratativas iriam avançar. Então o faraó não estava sendo enganado, ele estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele estava entendendo que esse pedido iria levar a outras coisas. Tanto que depois nós vamos ver nos próximos capítulos que Faraó faz contrapropostas. Vocês querem isso? E se eu oferecer isso? Ele vai começar a negociar com eles. Mas nesse momento não foi o que aconteceu. Nesse momento ele simplesmente rejeita o pedido, fala que não vai receber, não vai atender. E diante da nova investida dos irmãos nas tratativas, Faraó encerra a conversa e fala: por que vocês, Moisés e Arão, estão aqui atrapalhando o povo? O povo tem que trabalhar e vocês estão distraindo o povo. Voltem para as tarefas de vocês que eu não vou liberar ninguém. E aí no final ele faz uma observação muito importante para aquilo que vai acontecer na sequência. Ele fala: o povo da terra já é muito e vocês estão distraindo eles das suas tarefas. Nós vimos lá no comecinho de Êxodo que o número dos hebreus crescendo cada vez mais era um problema para o faraó anterior, era um problema para esse novo faraó. E ele pensa: eu não posso deixar que esse povo se distraia das suas tarefas. Primeiro, porque era uma força, era a mão de obra deles, era a força que trabalhava na construção civil. Então ele falava: se esse povo começar a se distrair, vai atrasar o nosso calendário de construções. Se esse povo começar a se distrair, vão começar a ter devaneios de liberdade. A melhor forma de lidar com isso, Faraó vai mostrar logo em seguida. Ele sabia que ele tinha um problema diante dele. Ele viu Moisés e Arão vindo na presença dele. Ele sabia quem era Moisés, um homem educado na escola do Egito. E ele sabia: eu tenho um problema aqui. Se eu deixar que Moisés e Arão fiquem falando no ouvido do povo, eu vou ter problemas, porque eles são muitos. E na sequência nós vamos ver que depois que Moisés e Arão saem, Faraó vai mostrar toda a sua habilidade como estrategista. Moisés estudou na escola do Egito, mas Faraó também estudou. Moisés sabia táticas, Faraó também sabia. Então Faraó elabora um plano e naquele mesmo dia ele chama os seus superintendentes ou feitores, depende da versão, é a mesma coisa, e ele fala: vocês vão fazer o seguinte, o plano é o seguinte: vocês vão chamar os capatazes e vocês vão dizer que agora eles não vão receber mais palha para fazer os tijolos e mesmo assim eles vão ter que cumprir a mesma cota diária. Porque Faraó sabia que um trabalho impossível, uma carga impossível seria colocada sobre os ombros dos hebreus. Então ele queria mostrar que com seu poder, com a sua mão pesada, ele iria esmagar a força de vontade dos hebreus. Ele iria esmagar o espírito dos hebreus, de modo que os hebreus não iriam mais, como ele diz, dar ouvidos a palavras mentirosas, de tão cansados, de tão extenuados que eles estariam. E aqui esse trecho é muito interessante, porque é um trecho que contém muita história do Antigo Egito também. Toda essa organização que nós vemos aqui é muito bem relatada nos antigos registros do Egito. O Egito ele realmente funcionava dessa forma. Faraó tinha os seus superintendentes,
os seus feitores, que eram homens de confiança da corte, que ele chamava para conduzir os trabalhos. Mas para conduzir os trabalhos de uma forma melhor, ele dividia esse trabalho. Ele já dividia com os superintendentes e falava para os superintendentes buscarem, do meio dos trabalhadores ou dos escravos, representantes, que seriam os capatazes. E seriam esses que iriam supervisionar de perto o trabalho. Então ele chamava o superintendente escolhia um capataz e esse capataz iria supervisionar. Então o faraó não precisava falar com o escravo, ele falava com o superintendente. E o superintendente não precisava falar com o escravo, ele falava com o capataz. O capataz, que era alguém do próprio povo, muitas vezes, era aquele que iria conduzir os trabalhos. E é isso, essa organização, que é uma organização bem documentada. Ao mesmo tempo, o trabalho dos israelitas nós já vimos que era o trabalho de fazer tijolos. Eles pegavam argila do rio Nilo, misturavam com palha, colocavam para secar no sol e então faziam tijolos que eram usados na construção civil de forma geral do Egito. Era um trabalho muito pesado, mas era um trabalho que eles recebiam a palha. E toda essa dinâmica era supervisionada e conduzida pelos feitores. E aí então o faraó corta o fornecimento de palha. E como que vinha esse fornecimento de palha? O fornecimento de palha normalmente vinha de outros trabalhadores, que podiam ser escravos. No texto você vai ver que eram os próprios egípcios. Eles iam para as colheitas, pegavam milho, pegavam trigo, e tudo que sobrava, a palha que ia sobrando da colheita, eles juntavam. Depois toda essa palha era levada até os hebreus, e os hebreus tinham a palha para poder fazer os tijolos. Agora o que o faraó fala é, vocês não vão receber mais essa palha, vocês vão ter que sair por aí catando palha. Então, pensa, eles tinham uma cota, digamos, de fazer 500 tijolos por dia, colocando por pessoa. Mas eles já recebiam, já era uma cota que deixava eles no limite. Agora, eles ainda iam ter que conseguir um material para trabalhar. O faraó sabia que eles não iam dar conta. E ele estava disposto a atrasar a sua produção para que ele pudesse sufocar uma possível revolta. Então, os feitores vão até os capatazes e falam diante do povo. Assim diz Faraó, não recebereis mais palha. Os irmãos percebem uma semelhança aqui? É a mesma linguagem dos mensageiros de Deus. Assim diz o Senhor, assim diz Faraó. O pano de fundo do Êxodo está sendo evidenciado. Moisés ainda não havia percebido isso. Mas todo esse episódio está servindo para mostrar várias coisas. Dentre elas, que a disputa era uma disputa muito além da simples libertação dos hebreus. Era uma disputa de quem é Deus, Faraó ou Yahvé? Quem é Senhor sobre os hebreus, Faraó ou Yahvé? Qual palavra prevalecerá, a de Yahvé ou a de Faraó? Faraó estava contrapondo ao Senhor. E eles queriam mostrar, pela sua carga pesada, que ele era de fato o Senhor sobre os hebreus e não Yahvé. E ele fez isso esmagando os hebreus mais uma vez. E essa disputa não é uma disputa só do Êxodo, é uma disputa que nos alcança ainda hoje. Quem é o Senhor da sua vida? Deus é o Senhor da sua vida? Ou o dinheiro é o Senhor da sua vida? Os prazeres são o Senhor da sua vida? As riquezas são o Senhor da sua vida? A sua família, o seu trabalho, a política, suas ideias. Existe uma guerra pelos corações que não acabou lá no Êxodo. Ela perdura e chega até nós hoje. E Faraó então dá a ordem chega. E os israelitas desesperados saem por aí tentando catar restolho, tentando achar o que podiam para poder continuar fazendo os tijolos, mas eles não conseguem. Não conseguem num dia, não conseguem no outro. E os feitores vêm em cima deles e falam, por que vocês não cumpriram o que vocês têm que fazer? E então os feitores pegam os capatazes, para não ter que espancar todo mundo, né? Pegam os capatazes, deitam os capatazes, era a forma como era o açoite, amarra os pés, amarra as pernas, de barriga para baixo e chicote em cima. Os capatazes são espancados. E eles pensam, a gente não vai conseguir, a gente não vai dar conta. Não tem como, a gente precisa fazer alguma coisa. E então os capatazes formam uma delegação e vão até Faraó. Vão apelar para a misericórdia de Faraó. E eles chegam na presença de Faraó e eles falam, por que o Senhor está fazendo isso conosco? Por que o Senhor está fazendo isso conosco?
nós estamos sendo açoitados, mas quem não está nos dando a palha é o seu próprio povo. A estratégia deles foi interessante, porque eles foram se queixar para Faraó sem culpar Faraó, né? Não seria uma boa estratégia chegar acusando Faraó de não mandar a palha para eles, sendo que eles sabiam que foi Faraó. Então eles tentam jogar, é o seu povo que está falhando em nos mandar palha e por isso eles não estão conseguindo. E aí, esse trecho aqui é outra coisa que essa história toda vai nos revelar. Porque em um pequeno espaço de texto aqui, por 3 vezes, os capatazes se declaram servos de Faraó. Nós somos teus servos, nós somos teus servos, nós somos teus servos. A redenção que os hebreus precisavam era muito mais profunda do que Moisés podia imaginar. Porque Faraó mostrou com isso que o seu poder opressor de fato escravizava não só os corpos, mas o próprio espírito do povo. Eles se declaravam servos de Faraó. Eles tinham a percepção do coração deles, é que eles pertenciam a Faraó. Então, Faraó, você é o nosso Senhor. Por que está nos tratando dessa forma? E Faraó vai mais uma vez esmagar o espírito desses homens. Eu preferi a tradução da NVI, eu achei que ela capta melhor o sentido do texto. E Faraó vira para eles e diz: preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, vocês estão à toa. E aí ficam falando, vamos adorar a Deus. Vocês não vão ser liberados para nada, vocês vão cumprir a mesma cota, vão e trabalhem, porque vocês não vão receber palha alguma, seus preguiçosos. Eles são simplesmente humilhados, mais uma vez. Eles foram atrás da misericórdia, mas um senhor maligno, ele não oferece misericórdia. Se a sua vida está sujeita ao pecado, você nunca vai encontrar misericórdia. Você vai encontrar mais peso, mais humilhação e mais desprezo. Se você buscar no dinheiro a sua salvação, você vai ser humilhado pelo dinheiro. Se você buscar em um relacionamento a sua salvação, você vai ser humilhado nesse relacionamento. Porque só Deus é misericordioso. O rei Davi já havia falado, é melhor cair na mão de Deus do que dos homens, porque Deus tem misericórdia. Nós não temos misericórdia. E eles são humilhados, escorraçados da presença de Faraó. E podemos imaginar eles lamentando, tristes, saem da presença de Faraó. E essa delegação, então, quando sai da presença de Faraó, encontra com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Moisés e Arão estavam vendo toda a movimentação. Eles falaram com o Faraó. De repente, no mesmo dia, vêm os feitores trazendo ordens severas. Moisés deve ter pensado, não deu certo. Minha tentativa realmente fracassou. E eles veem o povo sendo cada vez mais humilhado, mais escorraçado, mais oprimido, mais pesado. Tudo vai piorando. E eles veem a movimentação dos capatazes, os capatazes vão até lá. E aí Moisés e Arão esperam a volta dos capatazes. E aí a gente vê que o plano de Faraó deu certo. Dividir para conquistar. Porque os capatazes viram para Moisés e Arão e falam para eles, que o Senhor julgue vocês. Olha só o que vocês fizeram conosco. Vocês os tornaram odiosos aos olhos de Faraó. Que Deus julgue vocês. Toda aquela animação inicial passou. Moisés, o grande líder, já não é mais tão grande assim. Moisés, o enviado de Deus, será que realmente foi enviado de Deus? E Faraó consegue enfraquecer na mente dele, e pelo menos aparentemente, a liderança de Moisés e Arão. E a gente vê como o poder da opressão, o poder do pecado, da escravização é tão maligno. Por quê? Porque os capatazes, eles não estão indignados com o Faraó que aumentou o peso deles. Eles estão indignados com Moisés e Arão. Porque afinal eles eram servos de Faraó. Eles não estavam indignados com o aumento da opressão por parte de Faraó. Eles estavam indignados porque Moisés e Arão atrapalharam a vida deles. E eles falam, vocês os tornaram odiosos, como se antes eles fossem amados, como se antes eles fossem respeitados.
E eles mesmos esquecem que eles estavam pedindo por libertação. Eles queriam que Moisés e Arão fossem até lá. Mas quando as coisas dão errado, a gente sempre quer achar alguém para culpar. E eles culpam Moisés e Arão. E Moisés só tem uma coisa a fazer. Entristecido, ele se volta para Deus e ele ora. E isso é muito interessante, que Moisés vira para Deus e fala: por que o Senhor fez isso com esse povo? Desde que o Senhor me enviou, quase que ele só faltou ele falar, né? Viu o que eu falei? Eu falei que não era certo. Mas ele fala quase isso. Ele fala: por que o Senhor me enviou? Por que o Senhor me enviou? As coisas só pioraram. E Moisés nos ensina muitas coisas interessantes nessa oração. O coração de Moisés estava no lugar certo. Estava triste, mas estava no lugar certo. Porque ele não se queixa de Deus. Ele vai até Deus e apresenta suas orações. Essa é a diferença entre o murmurador e o fiel. O murmurador reclama de Deus. O murmurador fala de Deus. O crente, mesmo diante das lutas, mesmo amargurado, mesmo entristecido, ele vai até Deus. E ele fala: Deus, por quê? Por quê? Moisés vai até Deus porque Deus havia prometido que estaria com Moisés. Moisés faz uso dessa prerrogativa. Moisés tem muita fé em Deus. Mesmo no pior momento ali. Moisés, anteriormente, havia tentado salvar os israelitas pela força do seu braço e fracassou. E no final terminou desprezado por hebreus e egípcios. Agora, Moisés fez aquilo que Deus mandou. E mesmo assim ele fracassou de novo. E estava sendo mais uma vez rejeitado pelos hebreus e pelos egípcios. Mas Moisés não clama por ele. Ele clama pelo povo. Ele fala: Senhor, por quê? E olha a percepção de Moisés. Ele fala: por que o Senhor fez isso? Ele não culpa Faraó. Moisés tinha a plena convicção de que Deus era soberano sobre a vida do seu povo. Ele entendia que o sofrimento do povo não vinha de Faraó. Faraó era um instrumento, estava acontecendo, mas era Deus. Ele pergunta: por que o Senhor afligiu esse povo? Por que o Senhor fez isso? E ele busca em Deus a solução, porque ele sabe que Deus é aquele que pode mudar. Não adianta ele apelar para mais ninguém. Não adianta ele ficar reclamando com Arão. Não adianta ele ficar lamentando com o povo. Pois é, né, eu tentei, mas não deu certo, né? Deus falou, mas não deu certo. Ele não faz nada disso. Ele vai até Deus e ele fala: Senhor, nos ajuda. Senhor, nos responde. A gente vê aqui que toda essa situação é uma situação que realmente vai nos apontar algumas coisas muito importantes. O fracasso de Moisés deixou evidente coisas que a gente, talvez se tivesse tudo dado certo, a gente não perceberia. Mas a gente vê a dureza do coração de Faraó. Fica evidenciado diante disso. Ele podia já ter negociado alguma coisa, mas ele não negocia nada. A dureza do coração de Faraó fica evidente. Outra coisa que Moisés, talvez essa ele não percebesse, era qual é o pano de fundo disso tudo. E é a disputa de senhorio. Quem é o verdadeiro senhor sobre os hebreus? Yahvé ou Faraó? Havia uma disputa. E ela precisa ficar evidente para todos. E outra coisa que Moisés talvez não percebesse era quão grave era a escravidão dos israelitas. Muito além da opressão física, o coração deles era totalmente escravizado por Faraó. Isso vai ter problemas muito mais na frente, que eles vão ver depois. Mas eles estavam escravizados. Eles precisavam de uma redenção muito mais profunda. A pergunta de Faraó é: quem é o Senhor? E Deus vai mostrar quem é o Senhor. O fracasso de Moisés também deixa mais evidente ainda para Moisés, para o povo, para nós, que somente o Senhor poderia libertá-los. Não seria por Moisés, não seria por Arão e Moisés, não seria por um levante do povo, seria tão somente pela mão do Senhor. E nós vamos ver mais para frente o que Deus vai responder a Moisés e como essa história vai continuar. Mas nós podemos já aprender mais algumas coisas com tudo que foi falado aqui.
Primeiro, obediência. Não é fácil obedecer. É preciso de coragem para obedecer. É preciso de fé para obedecer. Porque como na história de Moisés aqui, ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. E tudo deu errado. Pelo menos na mente dele, na visão dele, humanamente falando, tudo deu errado. As coisas pioraram. Obedecermos a Deus não significa que as coisas vão acontecer da forma como a gente imagina ou da forma como a gente quer. Eu fiz tudo certo e mesmo assim deu errado. Eu fiz tudo certo e as coisas não estão acontecendo. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou pregando e as coisas não estão dando certo. Quantos pais não enfrentam uma luta de olhar para toda a trajetória com seus filhos e verem eles afastados do Senhor? E você se pergunta, eu fiz alguma coisa errada? Talvez sim, talvez não. Mas é porque não é garantia. Obediência exige de nós coragem e fé. Nós temos que obedecer, independentemente das nossas circunstâncias visíveis, confiando que é Deus que nos ordenou e confiando que é na palavra dele que nós vamos. Foi assim que Moisés e Arão fizeram. Esse texto também nos ensina sobre o senhorio. A quem pertence a sua vida? A sua vida pertence ao Senhor? Ou quando as coisas apertam, de repente você vai para o seu antigo Senhor e fala, eu sou o teu servo. Por que isso está acontecendo? Diante das lutas, diante dos desafios, quem se revela como o Senhor da sua vida? Se tem algum pecado na sua vida, meu irmão, se tem alguma luta que você está passando, busque em Deus o arrependimento e a libertação, e busque na igreja do Senhor, nos seus irmãos, a ajuda para lutar. Não lute sozinho. É impossível lutar sozinho. Nós precisamos do Senhor e da sua igreja. Quem é o Senhor da sua vida? Quem tem governado a sua vida? Pense nisso. Também nos ensina sobre oração. A quem você busca no momento da luta? A quem você busca? Você começa a se queixar de Deus? Você começa a reclamar de Deus? Ou você se volta para o Senhor? Vai estar difícil, mas se volte para Ele. Você pode estar com raiva, mas se volte para Ele. Você pode estar frustrado, mas se volte para Ele. Deus aguenta. Deus aguenta. Se alguma vez aqueles que já são pais do seu filho já gritou na sua cara, frustrado, com raiva, e mesmo assim você está lá para Ele, imagina Deus. Se alguma vez você fez isso com seu pai ou sua mãe, e mesmo assim eles estavam lá para você, imagina Deus. Deus aguenta. Mas não se volte dele, se volte para Ele. E ore e busque, como Moisés fez. Ele é quem de fato pode mudar a sua situação. Ele é quem de fato pode cuidar. Ele é quem de fato pode transformar. Busque a Ele. Ore a Ele. Confie nele. Essa história também nos ensina sobre a soberania de Deus. Diante das nossas lutas e fracassos, que são tantos, nós podemos saber que Deus é soberano. Que Ele não perdeu o controle. A gente vai falar mais sobre o plano de Deus semana que vem. Mas já saiba disso. Deus está no controle de tudo isso aqui. Foi Deus que mandou Moisés falar com Arão. Deus não foi pego de surpresa pela resposta de Faraó. Ele falou, o Faraó vai estar com o coração endurecido. Isso vai acontecer. Mas para Moisés, ele olhando, as coisas estão caminhando e de repente dá tudo errado. Ele pensou, Senhor, por quê? Mas Deus é soberano. A gente perde o controle. A gente fracassa. Mas Deus é soberano. Talvez no seu pior momento em que você tentou da melhor forma possível e você fracassou, você foi vencido, lembre-se que Deus é soberano. Não é o fim. Não é o fim da história. E nosso último ponto aqui é que diante dos fracassos de Moisés, a história deixou muito clara de que o povo precisava de um Senhor para libertá-los. Eles não podiam.
diante dos nossos fracassos, em tudo isso que eu falei, em orar, em confiar, que a gente vai fracassar nisso tudo, nós também precisamos de um Senhor que nos salve. Nós precisamos de Jesus Cristo. Sem Cristo Jesus, nós não pode nada. Os nossos fracassos vão muitas vezes mostrar para nós que nós precisamos do Senhor Jesus. Se você alguma vez fracassou, ou se você está enfrentando um fracasso agora, um fracasso no seu trabalho, um fracasso no seu casamento, um fracasso com seus filhos, um fracasso nos seus projetos, um fracasso nos seus estudos, olhe para Cristo. Nós cantamos aqui que Cristo é maior do que tudo. A morte Ele venceu. Se Ele venceu, Ele venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Nós precisamos nos voltar para Cristo. Ele é aquele que pode nos salvar. Ele é aquele que nos libertou do império das trevas. Ele é aquele que nos libertou do pecado. Ele é aquele que nos liberta das nossas lutas e angústias e da nossa escravidão. É somente Jesus. E a gente precisa se voltar para Ele. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Diante do seu fracasso, quando você olhar como o velho Santiago e olhar, eles me venceram. Eu perdi. O mundo vai ganhar da gente. O mundo é maior do que nós. Mas Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É Ele que vence no nosso lugar. É Ele que nos conduz. É Ele que nos fortalece. E é Ele que nos chama a tudo isso. A obedecermos, a orarmos, a confiarmos com fé e com coragem. Nós precisamos de Jesus. A história fica aqui em suspense. Deus vai responder. E Ele vai responder para Faraó, para Moisés e para todos que ainda hoje perguntam, quem é o Senhor? Deus vai responder. Ele é o Deus da glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua bendita palavra. Nós agradecemos, Senhor, porque diante dos nossos fracassos, diante das nossas falhas, diante das nossas misérias, o Senhor mostra que o Senhor é o Deus soberano, o Deus que nos salva, o Deus que nos guarda, o Deus que jamais perdeu o controle, mas o Deus que nos chama a confiar e obedecer. Nos ajuda, Deus, a olharmos para as nossas vidas e enxergarmos o Senhor. Nos ajuda, Deus, a olharmos para as nossas vidas e vermos que precisamos do Senhor. Nos ajuda, Deus, a olharmos em meio a tudo que está ao nosso redor e enxergarmos a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nos ajuda, Senhor, e tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.